Assim que eu cheguei no Porto, em fevereiro de 2018, final de um inverno muito chuvoso, eu comprei uma sombrinha. Saindo da loja, quando eu coloquei o pé na rua, a sombrinha quebrou. Ai meu Deus, olha a minha sombrinha, é muito podre. Ai, socorro. Eu tenho que subir tanto pra chegar na aula que, meu Deus, nem precisa de academia aqui. Se você, assim como eu, já passou por vários perrengues de viagem, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Raíssa de Araújo e tá começando mais um Minuto no Mundo. A história da sombrinha no Porto é clássica, não tem um turista que não caia nessa. Mas até hoje, nenhuma viagem superou em tantos perrengues uma viagem que eu fiz na Páscoa desse mesmo ano, em 2018, com mais duas amigas, a Líbia e a Isabelle. Oi gente, meu nome é Líbia. Olá, tudo bom? E durante esse período nós fizemos um grande roteiro de viagem. Nós saímos do Porto, fomos para Lisboa, depois nós fomos para Bruxelas, na Bélgica, depois nós fomos para o sul da França, lá no sul da França. Nós fizemos 3 cidades. Nós conhecemos Marseille, Nice e Mônaco, considerando que Mônaco é como se fosse um país separado, um principado. E ainda fomos para Barcelona, depois voltamos para o Porto. Tudo começou a desandar um pouco quando a gente saiu de Lisboa. Nós pegamos um voo que atrasou 1 hora, porque estava chovendo lá em Lisboa, e nós chegamos 1 hora atrasados lá em Bruxelas. Quando nós chegamos no aeroporto de Bruxelas e nós percebemos que não era na cidade. A gente tinha que pegar um ônibus até a cidade que custava 17 euros. E 17 euros é muito dinheiro para um intercambista. O que acabou saindo mais caro do que a passagem para Bruxelas. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente já tinha perdido 1 hora de voo, perdido 1 hora de estrada, 2 horas no total. E tivemos que andar 1 quilômetro, e quando nós chegamos no hostel que nós tínhamos alugado, o hostel estava fechado, porque não tinha recepção 24 horas. A gente tinha quase dormido do lado de fora. A nossa sorte foi que hóspedes do hostel abriram a porta e a gente pôde dormir no sofá ali da recepção do hostel, senão ia dormir na rua. E essa nem foi a pior parte. Chegando lá no quarto não tinha lâmpada, não tinha luz, estava queimado e foi o jeito de a gente ficar. Então a gente se hospedou lá e dormiu até umas 10 horas da manhã. Quando a gente acordou, nós percebemos que tinha pulgas. Na verdade são bed bugs, que são percevejos, são bichinhos como pulgas que dão em humanos. E foi aterrorizante. Um monte de percevejo andando, e isso foi desesperador. Eu achei que eu ia pegar uma doença, mas enfim, tudo deu certo. Bom, e aí a gente pegou um voo, fomos para Marseille, chegamos por volta das 7 horas da manhã lá e nós precisávamos comprar um bilhete de ônibus ou algum transporte que nos levasse para, de novo, o terminal da cidade, né, o centro. Dessa vez esse transporte era bem mais barato, era coisa de 2 euros, 3 euros. E aí a gente foi chegar lá no guichê e comprar o bilhete com a recepcionista do guichê. E aí eu pergunto, você fala inglês? E ela diz, não. E aí subiu nervoso nesse momento e a gente não sabia muito bem o que fazer. E uma francesa que estava logo atrás da gente ouviu o que a gente estava falando e ela se prontificou a nos ajudar. A mulher fez lá todo o procedimento e na hora de pagar ela perguntou a seguinte frase. Will you pay separately? E seguimos o nosso roteiro, fomos para o centro de Marseille. E aí nós teríamos que comprar mais um bilhete de ônibus, dessa vez para ir para Nice. Chegando lá em Marseille, a passagem de Marseille para Nice estava o dobro do preço do que à noite. Então a gente decidiu ficar lá em Marseille, acabou com todos os nossos planos. A gente decidiu ficar em Marseille, nós ligamos para o hostel, confirmamos o horário do check-in. Essa informação é muito importante. Nós ligamos para o hostel e confirmamos o horário do check-in. E eles falaram, não, vocês podem chegar ao horário que for, vai ter alguém na recepção para receber vocês. E aí, ok. Deixamos as nossas bagagens lá no terminal de Marseille, tinha um bagageiro lá, e fomos passear na cidade. E
aí, depois que a gente aproveitou, voltamos para o terminal e pegamos o nosso ônibus que ia nos levar para Nice, que estava marcado para as 8 horas. Deu tudo certo, pegamos o ônibus, fomos. Chegando lá, em Nice, overbooking. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tinha mais vaga pra gente ficar lá. Mesmo que a gente tivesse feito a nossa reserva antes, isso significava que 2 pessoas tinham feito reserva no mesmo momento, uma em uma plataforma e outra em outra plataforma, e acabou coincidindo essas 2 reservas, e quem chegou por último, que fomos nós, ficamos sem vaga no hostel. E aí, o dono do hostel falou assim, cara, olha, eu já sei, eu tenho uma solução pra vocês. ele simplesmente disse que a gente podia dormir na cozinha e que a gente teria que acordar 8 horas da manhã, porque eles serviriam café 9 horas. E eu falei, não. Aí desceu a própria americana em mim. Eu tirei o inglês da onde eu nem sabia que tinha. E eu falei, não, a gente não vai ficar em cozinha nenhuma. A gente pagou, a gente vai ficar no lugar pra onde a gente pagou. E aí pronto, ele arrumou um quarto pra gente. E aí, quando a gente chegou no quarto, era um quarto todo cheio de mofo nas paredes. E era um quarto escuro, feio. O prédio também não era tão bonito, assim, era um prédio bem antigo que fica dentro do vilarejo de Nice. Para quem não sabe, Nice tem uma vila e em volta dela tem uma cidade extremamente moderna. Então a gente dormiu lá naquele hostel e quando foi de manhã, uma francesa veio falar comigo e ela veio perguntar por que a gente estava dormindo ali. Aí eu falei, porque deu overbooking e não tinha onde a gente ficar mais. E aí ela falou assim, porque esse quarto aqui é o quarto dos staffs. E a gente ficou... E aí a gente acabou pagando um quarto que nem era pra gente pagar, né? E aí a gente foi andar, foi passear. Essa viagem também valeu super a pena. Apesar de eu estar falando só dos perrengues, essa viagem valeu muito a pena. Nós passamos o dia inteiro em Mônaco. É muito bonito. Comemos no McDonald's, porque era o único lugar que a gente conseguia pagar. E, enfim, valeu super a pena. Depois a gente voltou para Nice e nessa mesma noite nós voltamos para Marseille porque a gente iria viajar para Barcelona. E aí começa também uma nova trajetória de perrengues. Vou explicar para vocês como era esse trajeto. Nós tínhamos que pegar um ônibus para ir para o terminal de Nice, para a gente poder pegar o nosso outro ônibus para ir para o terminal em Marseille. Nós pegamos o nosso ônibus em Nice para ir para o terminal lá em Nice e aí simplesmente a gente passou do ponto. Nós perdemos o ponto, ninguém se tocou do ponto e a gente passou do ponto. E nós tivemos que chamar um Uber, porque senão a gente não ia dar conta de andar tudo de volta e acabar perdendo o nosso ônibus para Marseille. Então a gente conseguiu chegar lá, pegamos o nosso ônibus em Nice para Marseille, 1 hora de viagem. Voltamos para Marseille, chegando lá em Marseille, finalmente a gente ia sentar para jantar, já era quase meia-noite. E nós percebemos que tinha uma movimentação estranha de um homem. Nós mudamos de local 3 vezes, quando nós percebemos que esse homem estava meio que nos seguindo. E ninguém sabia falar francês, como eu tinha falado anteriormente. E a gente percebeu essa movimentação estranha dele e eu achei que naquele momento aquele homem fosse fazer algo ruim com a gente. Para piorar a situação, o guardinha nos avisou que eles iam fechar a estação e nós teríamos que ficar do lado de fora. E aí pronto, a gente falou assim, não é possível, gente. Como assim um terminal desse tamanho, é um terminal gigantesco, vai fechar? Não faz sentido, não faz sentido. O nosso ônibus vai chegar 2 horas da manhã, moço, não tem como fechar esse terminal. Não, moça, vocês vão ter que sair, porque o terminal vai fechar. Era só o que ele sabia falar. E a gente falou assim, não, a gente não vai sair. E aí pronto, eles esvaziaram todo o terminal, todo mundo foi embora do terminal e ficamos nós 3 lá. Eu, a Líbia e a Isabelle. Nós tentamos explicar pra ele que tinha um homem nos perseguindo, mas ele não parecia entender, chamou o responsável pela estação naquela noite, e aí ele nos perguntou por que a gente não falava francês, o que é algo, enfim, né? Mas eles entenderam a nossa história e eu acho que eles sentiram um pouco de pena. E o pouco francês arranhado que eu compreendi, eu pude perceber que eles estavam dizendo que se eles colocassem a gente pra fora,
as pessoas que estavam lá fora eram perigosas e poderiam fazer algo com a gente era turista e eles não queriam se responsabilizar por isso. E ninguém conseguia se entender, porque nenhum deles sabia falar inglês. A maior parte da nossa comunicação foi através do Google Translate. A gente escrevia para eles e eles liam lá na língua deles, em francês, né? E foi uma confusão generalizada e acabou que, quase por unanimidade, eles deixaram que a gente ficasse lá dentro desse terminal. E aí ficou um segurança com a gente. E o que era para ser uma espera de 2 horas, se transformou numa espera de 4 horas. Nós chegamos em Barcelona por volta das 7, 8 horas da manhã, ainda era cedo de manhã. E a gente desnorteada, super cansada física e emocionalmente já, de tantos perrengues que a gente tinha passado, já estávamos realmente muito cansadas. A gente ficou lá olhando o celular para ver para onde a gente ia, né? De repente chegam 2 seguranças pra gente e perguntam: Meninas, essas malas aqui são de vocês? E tinham mais malas do nosso lado que poderiam ser qualquer coisa, né? Poderiam ser malas, mas poderiam ser bombas também. Porque, para lembrar vocês, 1 ano antes houve um atentado em Las Ramblas com uma Kombi, se eu não me engano. Foi uma Kombi que atropelou várias pessoas lá em Barcelona. E eu falei assim, não é possível que eu vou morrer agora. Então, tudo estava caminhando para dar errado e tudo deu errado. Mas depois disso passou. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o intuito dele, que é, na verdade, falar que nem todas as viagens são só luxo, só glamour, que tem muito perrengue por trás, mas que esses perrengues nos ajudam a crescer enquanto pessoas também, né? Eu trago pra minha vida todas essas experiências e hoje eu sou uma pessoa muito mais planejada, hoje eu sou uma pessoa muito mais atenta às coisas, né? Eu, sem dúvida, faria essa viagem de novo. Acho que muitos dos perrengues que a gente passou foi por falta de experiência. Era a nossa primeira viagem, a gente estava muito animada, mas a gente tinha pouca noção do que estava por vir. Enfim, não trocaria nada, nenhum minuto dessa viagem. Foi tudo muito legal. O frio na barriga bateu, o nervosismo, o medo mesmo do desconhecido bateu várias vezes, mas a compensação foi que foi tudo muito bacana. Eu conheci lugares incríveis, estava com pessoas maravilhosas que foram muito bacanas e contribuíram muito para que essa viagem fosse muito rica. Faria essa viagem de novo? Com certeza! Só que com outros perrengues, né? Vamos pegar coisa nova. Então é isso, muito obrigada. Beijo! E agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por perrengues de viagem? Me contem aqui, me contem. Eu quero saber se vocês já foram no Porto, se a sombrinha de vocês quebrou também. Eu sei que não teve nada a ver a história, mas é porque lá no Porto foi assim um auge de perrengues, né? Mas que eles foram diluídos porque eu passei muito tempo lá. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!